Minha querida irmã, hoje, dia de Corpus Christi, 8 de junho, quinta-feira, eu tenho o privilégio de estar tão perto de você através do programa A Voz do Pastor. Hoje, em nossas cidades, teremos a procissão de Corpus Christi. É uma manifestação de fé para o nosso povo. Ao irmos em procissão nas nossas ruas, nós queremos testemunhar a nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Hoje, em Coroatá, a celebração vai ser no final da tarde. Há muitos anos, a procissão era de manhã cedo, mas as pessoas estão percebendo que, para a maior participação do povo de Deus, a procissão será no final da tarde, iniciando na catedral e depois percorrendo as ruas da cidade até a igreja de São Raimundo. Cada cidade ornamenta as ruas, algumas fazem tapetes nas ruas, outras têm outras formas de ornamentar para demonstrar o respeito, o amor, a gratidão a Cristo Jesus, que sai na hóstia consagrada e vai sendo conduzido pelas nossas ruas, trazendo bênçãos e graças para o povo de Deus. Vamos então agora ouvir e meditar o Evangelho, João 6, 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Querido irmão e querida irmã, hoje, esse dia tão especial, nós precisamos meditar com profundidade o significado deste dia para todos nós. Todos os domingos, em muitos lugares, nós nos reunimos para participar da Santa Missa, para celebrarmos a Eucaristia. Porém, nós temos uma vez ao ano essa oportunidade de, às ruas, levar Jesus na hóstia consagrada. Hoje, o Evangelho que nós acabamos de ouvir foi tirado de São João, que ele fala uma parte do discurso que Jesus fez sobre o pão da vida. Jesus afirma: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão que eu darei pela vida do mundo. Ora, Jesus quer nos dizer que o Pai o enviou ao mundo como alimento de vida eterna. E por isso ele se sacrificará a si mesmo, a sua carne, porque com efeito Jesus na cruz, ele doou seu corpo e derramou seu sangue. O Filho do Homem, Jesus, crucificado, é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que nos faz sair da escravidão do pecado e nos apoia no caminho rumo à terra prometida. Então,
A Eucaristia é sacramento da sua carne dada para fazer viver o mundo. Quem se nutre com esse alimento permanece em Jesus, vive por Ele. Assemelhar-se a Jesus significa estar com Ele, se tornar discípulo de Jesus. Por isso, gente, alimentar-nos de Jesus na Eucaristia significa abandonar-nos com confiança a Ele e deixar-nos guiar por Ele. Trata-se de acolher Jesus em lugar do próprio eu. Desta forma, o amor gratuito recebido de Cristo na comunhão eucarística, por obra do Espírito Santo, alimenta o amor a Deus e aos irmãos que nós encontramos no dia a dia. Nós, alimentados pela Eucaristia, somos também convidados a repartir o pão de cada dia com os outros. Estamos ainda vivendo o espírito da campanha da fraternidade, que este ano foi muito marcante. Dai-lhes vós mesmos de comer. Quem recebe a Eucaristia está convidado a repartir, a partilhar aquilo que você tem com os outros. Nós não podemos continuar numa sociedade onde tantas pessoas passam fome e outras esbanjam riquezas à custa dos pobres. Comungar é se comprometer para combater aqueles que tiram da mão dos pobres o pão de cada dia. Comungar também é estar preocupado com a criação, com o meio ambiente, estar preocupado com a água, com a terra, com a floresta, com o ar, porque tudo isso aqui faz parte da criação. A própria Eucaristia é o pão, fruto da terra e do trabalho do homem. É o vinho. Quando nós participamos da Santa Missa, bebemos o vinho, fruto da terra. E aí, quando a gente recebe Jesus, nós não podemos também ficar indiferentes com tanta forma de destruição da natureza que nós percebemos. É envenenamento das águas, dos rios, é destruição das matas e, acima de tudo, muitas vezes multiplicando o lixo nas nossas ruas e nos lugares onde acabam prejudicando a vida e a saúde de cada um de nós. Então, que hoje, nessa festa tão bonita da Eucaristia, nós possamos nos comprometer para que o pão de cada dia, o pão do trabalho, o pão da paz e da fraternidade seja de todos, que nós convivemos e nós desejamos, para que ninguém fique excluído. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.